linhas, traços, círculos, animais, figuras. A pouco mais de 6 km de Mucugê, desenhadas numa rocha situada em meio à vegetação, estão pinturas que recontam histórias perdidas no tempo. Um passado distante aos olhos humanos, embora próximo se comparado com os paredões de pedra esculpida presentes nos arredores, que datam de milhares de milhões de anos. A região da Chapada Diamantina, com suas enormes montanhas antigas da Cordilheira do Espinhaço, é um local de grandes belezas naturais, mas que também guarda segredos de uma história antiga e intrigante. O que se destaca na mídia da maioria dos brasileiros quanto à história da região, no entanto, é claro o ciclo do diamante, presente no próprio nome da Chapada. Mas acontece que, muito antes dos portugueses encontrarem e expropriarem as pedras preciosas da Bahia, antes mesmo da chegada dos europeus ao continente americano, uma infinitude de culturas nativas e complexas se desenvolvia nas terras que hoje conhecemos não só como Bahia, mas também como Brasil. Vamos adentrar esse mundo estranho e ainda muito desconhecido para o público geral das culturas antigas da Chapada Diamantina e de seus arredores, com seu like e inscrição no canal, claro. Mas antes que a gente possa entender plenamente os habitantes, precisamos ver o cenário. As paisagens da Chapada são imponentes e profundas, contando com uma variedade de ambientes e altitudes que vão de grandes vales dotados de rios e cachoeiras a grandes achatadas montanhas de pedras gigantescas. O cenário antigo, com rochas datando de mais de 1 bilhão de anos atrás, que já passaram por todo tipo de transformação, dado a sua longevidade. A região, inclusive, já esteve submersa pelo mar, evidenciada pela presença da areia fina, restos de conchas e muitas outras evidências em suas rochas. Seus maciços montanhosos teriam sido elevados a cerca de 600 e 500 milhões de anos atrás, formando a Cordilheira do Espinhaço, e conforme a elevação dessas montanhas cessou, o tempo e o intemperismo tomaram conta, com rios, chuvas e ventos lapidando as rochas e maciços situados entre Minas Gerais e Bahia, dando origem aos planaltos da Chapada moderna e suas várias cachoeiras e cavernas. Na classificação climática de Köppen, a Chapada apresenta uma boa variedade de climas, que vão desde tropical, com invernos secos, climas semiáridos e até mesmo climas subtropicais, sendo essa heterogeneidade climática também refletida na fauna e flora encontradas na região, com a presença de campos rupestres, cerrado, caatinga e matas ciliares. Em síntese, a Chapada é um ponto de encontro de diferentes ambientes ecológicos, o que lhe garante uma enorme variedade biológica, além de ampla variedade de recursos diferenciados que vão de fontes de alimento e matérias-primas para utensílios. É nesse ambiente de choques ecológicos incrível e intensos que nós humanos aparecemos e moldamos a nossa história. Mas, afinal, quem foram esses primeiros habitantes a chegar nesses ambientes incríveis? E como chegaram até a Bahia? Bom, para entender isso, vamos ter que passar adiante para ver um pouco mais sobre o povo. A chegada do homem à América é um assunto minimamente polêmico, não só hoje em dia, mas desde a chegada europeia ao continente em 1492. Já nesses tempos, a tarefa de explicar como tantas pessoas habitavam esse imenso território e há tanto tempo não batia bem com a visão católica carregada pelos invasores, já que a Bíblia não menciona a América nem seus habitantes de forma explícita. Era preciso então adaptar as narrativas ou buscar nas entrelinhas para explicar aquele aparente paradoxo. E houveram muitas tentativas, que geralmente estavam associados a viagens loucas de fenícios, romanos e gregos que teriam chegado à América e povoado suas terras. Pedro Sarmiento, mesmo em seu livro História dos Incas, coloca inclusive a descendência dos povos andinos no lendário povo de Atlântida, este supostamente é descendente direto de Noé e seus filhos. Só seria na modernidade mesmo, que um panorama mais firme seria construído acerca da chegada humana à América, sendo a teoria mais aceita a de uma vinda humana oriunda da Ásia por meio do Estreito de Bering, adentrando a América do Norte e seguindo seu rumo ao sul. Mas logo aí a gente já encontra alguns problemas. A cronologia dessa vinda por Bering, por exemplo, não é muito clara, e é até motivo de grande debate, já que existem possíveis evidências muito antigas por toda a América.
Na Serra da Capivara mesmo, a afinada pesquisadora Niede Guidon encontrou restos de fogueiras que podem ter idades entre 30 a 50 mil anos atrás. Sítios similares também são encontrados em outras partes do Brasil, como é o caso de Lapa Vermelha, e até existem sítios ainda muito mais antigos no resto da América, como os que estão presentes no Canadá e Estados Unidos, estes datando até de 100 mil anos atrás, bicho. Essas datas muito antigas se unem a análises genéticas para criar uma enorme confusão na cronologia da vinda à América. Isso porque das interpretações genéticas é possível supor de uma onda migratória única até 4 ondas migratórias diferentes. Mas seja como for, é consenso que, no caso sul-americano, o ser humano já esteve presente aqui há pelo menos 12 mil anos atrás, vindo pelo Istmo do Panamá, cruzando os Andes. As rotas de ocupação são desconhecidas, mas ao que parece, é possível que os grupos tenham adentrado pela costa do Pacífico, enquanto outros seguiram pela costa das Guianas. Entretanto, não há evidências que essa galera das Guianas tenha continuado sua jornada costeira, resolvendo então seguir caminho pelo curso dos rios amazônicos. Ao que parece, haveriam então 2 portas de entrada em direção ao Nordeste brasileiro, uma delas sendo justamente a bacia amazônica pelo leito dos rios interioranos, em direção ao centro-oeste, e a segunda sendo a bacia do Rio da Prata, lá no sul. Seja como for, qual dessas duas aí foi, essas populações caçadoras-coletoras aparentemente teriam passado pelo interior brasileiro, circulando pelas chapadas à procura de abrigos e locais de moradia, adentrando os planaltos centrais goianos em direção finalmente aos vales do São Francisco e Parnaíba. Segundo a obra de Gabriela Martins, o Vale do São Francisco, por exemplo, teria sido um grande centro atrativo para grupos humanos desde pelo menos 10 mil anos atrás, quando um longo período seco pode ter induzido as populações até o Grande Rio. E é aqui nesse ambiente dominado pelo Cerrado, relativamente próximo à Chapada, que encontramos nosso primeiro grupo, mais ou menos conhecido, a chamada tradição Itaparica. Um complexo cultural associado primariamente a objetos líticos encontrados pelo Vale Central, Vale do São Francisco e outras partes do Brasil Central. Agora, o conceito de tradição na arqueologia brasileira pode ser motivo de muito debate, tanto quanto a sua utilidade como descrição, quanto por sua própria definição do que é uma tradição. Aqui eu vou me fazer valer largamente pelas definições abordadas pelos autores Gabriela Martins e Carlos Echevarri em seus respectivos trabalhos. Martins comenta que na classificação original do PRONAPA, Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, definiu-se uma tradição por uma categoria de fenômenos que persistem através do tempo, ou grupos de elementos ou técnicas que se distribuem com persistência temporal. Echevarri não destoa muito dessas noções, afirmando que a noção de tradição consiste na construção de uma categoria à base de certos traços tecnológicos e funcionais, considerados diacríticos, que se distribuem de forma recorrente em um território e que estão compreendidos em uma faixa cronológica determinada. Em suma, aqui nesse vídeo a gente vai tratar uma tradição quase como se fosse uma cultura, e por isso eu vou usar desse termo em determinados momentos de forma até um sinônimo. Mas eu gostaria que ficasse muito claro para vocês, espectadores, que essas duas coisas não são iguais. Pode muito bem haver culturas diferentes dentro de uma só tradição, mas nós aqui do futuro não possuímos informações suficientes para afirmar se esse é o caso ou não. Sempre bom lembrar aqui também que, embora eu atue na área de história da ciência academicamente, eu não sou historiador nem arqueólogo, então a maioria das informações aqui vão ser completamente apoiadas primariamente nas fontes que eu disponho, certo? Então, feito esses parênteses, a gente pode voltar à tradição Itaparica, que, segundo Martins, essa tradição foi estabelecida como caçadores diversificados que habitavam grutas e abrigos, mantendo nesses locais indústrias líticas, isto é, a manufatura de diferentes objetos de pedra. A tradição é dividida em duas fases, a primeira delas de 11 mil anos atrás a 7 mil anos atrás, chamada fase Paranaíba, com materiais líticos de tamanho mais reduzido e técnica de retoque mais cuidada que no período posterior. A segunda fase, a fase Serranópolis, que vai de 7 mil anos atrás, ou 5 mil a.C., até talvez os primeiros séculos da Era Comum, período em que nota-se a perda das técnicas associadas à tradição Itaparica. Os materiais encontrados são principalmente raspadores unifaciais, também chamados de lesmas, pequenas lâminas de sílex, além de terem sido encontrados também restos de alimentos em abrigos goianos e no Vale do São Francisco, restos estes que são capazes de configurar os grupos da tradição Itaparica como caçadores, pescadores, coletores generalizados, consumidores de microfauna, gastrópodes e peixes.
Uma coisa importante de se destacar aqui e deixar claro também é que não se deixe enganar pela aparente simplicidade dessas pedras lascadas. Essas sociedades Taparica provavelmente eram tão complexas quanto outras que muitas vezes associamos a um nível maior de complexidade, coisas assim, como os povos peruanos, por exemplo. Os caçadores-coletores brasileiros, como os Itaparica, deviam também ter sistemas de crenças e até mesmo modos de vida igualmente complexos, que infelizmente a gente só não tem mais acesso, então a gente não tem mais o que falar. Ora, olhem mesmo até para as próprias lesmas e lâminas de sílex, as pedras lascadas. Deixa eu perguntar para você, espectador, você aí conseguiria facilmente trabalhar uma pedra dessas, para ficar exatamente igual, exatamente nessas formas específicas e com as utilidades que elas deviam ter? Consegue? É como disseram Pedro Funari e Francisco Noel em sua obra Pré-História do Brasil. Trata-se de estilos de vida muito diferentes, não superiores ou inferiores, mas bastante distintos. Então é bom a gente pensar sobre isso quando a gente for querer comparar sociedades aqui brasileiras com muitas outras, até mesmo na própria América. Mas enfim, embora intrigantes esses caçadores-coletores são, eles passariam por uma grande transformação, já que uma onda de mudanças estaria por vir não só para as regiões próximas à Chapada Diamantina, mas também no Brasil como um todo. Vejamos agora então a chegada dos ceramistas horticultores. O surgimento da agricultura é sempre um assunto muito interessante e já bastante visto aqui no canal. Um destaque especial ao vídeo sobre os povos panamenhos que iniciaram sua revolução agrícola com processos de horticultura em pequenas escalas por volta de 9.000 e 7.000 anos atrás. E não seria muito diferente no caso brasileiro. Funari e Noel afirmam em sua obra que a área amazônica aparenta ser o epicentro agrícola sul-americano, de forma que a agricultura sul-americana teria surgido e sido desenvolvida em virtude das condições geradas pela diversidade da flora tropical e pela soma gradual de conhecimentos construídos em várias partes da Amazônia. Os mesmos pesquisadores colocam a agricultura em sua forma mais reconhecível em torno de 6.000 a 5.000 anos atrás, o que bate com as datas propostas ao Panamá por Cook, já que os povos panamenhos teriam adotado a mandioca justamente dos povos sul-americanos. É do entendimento de Noel e Funari e aparentemente dos pesquisadores em geral que os povos amazônicos antigos, similar ao que vimos dos panamenhos, começaram nessa jornada agrícola com práticas de horticultura na floresta, isto é, cultivo em pequena escala feito nos quintais de habitações que eventualmente levaram ao entendimento das plantas e a domesticação de tipos específicos como a mandioca, a batata doce, o feijão, o amendoim, além até da abóbora e muitos outros. Eventualmente essas plantações foram ganhando até mais importância e tamanho, forçando a práticas similares às que vimos no Panamá, com corte e queima, e novas tecnologias para o processamento desses alimentos. Essas práticas certamente podem ter levado a crescimentos demográficos que podem ter levado os grupos amazônicos a adentrar o interior brasileiro em busca de novos recursos, eventualmente ocupando espaços previamente ocupados pela tradição taparica e outros caçadores-coletores, levando ao surgimento de novos grupos e horizontes tecnológicos. Segundo Juliana Soares, essas ondas migratórias, especificamente para o centro-oeste brasileiro, levaram ao surgimento de grupos não só agricultores e horticultores, mas também ceramistas, que penetraram e se assentaram em Goiás como uma área núcleo no Vale do Paranaíba. E embora essa autora coloque maior importância nessa dita área nuclear, as evidências mostram que essa cultura ceramista agricultora formada ali teria se espalhado pelos estados de Minas Gerais, Tocantins, Espírito Santo, Sergipe e, em especial, na Bahia, com uma presença fortemente atestada. Essas cerâmicas e demais materiais foram primeiramente identificados justamente na Bahia, pelo pesquisador da UFBA Valentim Calderón, que encontrou um sítio no Centro Industrial de Aratu, em Simões Filho, próximo a Salvador, e que por essa razão acabou tendo o nome dessa tradição como sendo Tradição Aratu, ou mesmo Cultura Aratu. Novamente fazendo menção ao vídeo do Panamá, provavelmente o desenvolvimento das cerâmicas brasileiras perpassa pelo mesmo processo de pragmatismo misturado com prováveis crenças e valores atribuídos, como veremos a seguir. Mas é importante destacar aqui que no caso do Aratu, como disse a autora Gabriela Martins, a gente não apenas classifica cerâmicas similares para entender um pouco mais. Não, nesse caso, pelo contrário, temos em grande medida um entendimento e caracterização do Aratu como uma cultura mesmo de agricultores ceramistas de aspectos específicos e conhecidos quanto ao seu povoamento e modo de sepultamento. Vamos entender eles então.
com uma possível cronologia dos Zaratu na Bahia podendo ser estabelecida pela onda migratória que os levou até Goiás por volta dos primeiros séculos da Era Comum, com incursões e estabelecimento propriamente em terras baianas, muito possivelmente por volta do século IX, ocupando por um tempo tanto áreas interioranas no Vale do São Francisco e Chapada Diamantina, como também a região costeira do Recôncavo e Litoral Sul. É do entendimento de Etchevarne Martins e outros autores que os Zaratu na Bahia, e de forma geral, formavam aldeias de populações densas e ocupações demoradas, indicado pela profundidade dos sedimentos arqueológicos. Suas aldeias eram grandes, com ocas ou casas de números variados, dispostas de forma mais ou menos circular em torno de uma praça central, geralmente situadas em lugares levemente elevados. Como agricultores, sua subsistência teve como base importante o cultivo de diferentes plantas, tais quais a mandioca, milho, feijão e amendoim, praticando rodízio dessas plantações, permitindo assentamentos mais longos e duradouros. Os Zaratu também ainda praticavam da caça e pesca para fins de complementar a sua dieta e, dependendo dos ambientes, podiam diversificar seu estilo de vida seguindo o padrão climático ambiental. Sobre esse assunto, Soares ainda propõe em seu trabalho um modelo de vida que se aplicaria aos Zaratu do interior da Bahia, especialmente nas áreas de transição de Cerrado, Caatinga e Mata Ciliar. A autora propõe que, em períodos úmidos de chuvas, os Zaratu permaneceriam mais em determinados sítios devido à abundância de recursos, podendo ser uma época propícia para atividades ritualísticas, enquanto que no período seco, os grupos se dispersariam mais na busca de recursos suplementares de caça e possivelmente sendo levados até o conflito armado por territórios abundantes. A autora sugere também que os grupos Zaratu, nesses contextos, seriam atraídos às zonas que ela chama de tensão ecológica, isto é, locais de transição e encontro entre biomas, como no Parque Municipal do Espelhado, Cachoeira do Buracão, na Chapada, onde há presença de caatinga, cerrado e mata ciliar. Soares argumenta que locais como esses serviam como ilhas de fertilidade em meio a ambientes de cerrado e caatinga, o que seria atrativo para os grupos Zaratu, que estariam em busca de áreas férteis e cultiváveis. Os Zaratu faziam também uso de instrumentos líticos como auxílio nas práticas de caça e cultivo, os produzindo através da técnica de lascamento. Se destacam entre eles machados de pedra lascada, além de maceradores de pedra, também conhecidos como manos ou mãos de pilão, ou seja, fundamentalmente instrumentos de lavoura, utilizados no corte de árvores e cultivo da terra. Além disso, também se encontram cachimbos tubulares ou na forma de funil, e mesmo tembetas, que são objetos decorativos de importância cultural colocados nos lábios inferiores, sendo esses objetos grandes indicativos de uma cultura efervescente que certamente utilizava de drogas em ritos, além de manterem uma herança cultural viva amazônica expressada na tibeta. Finalmente, os Zaratu, como eu disse, são muito conhecidos por suas cerâmicas, presentes em especial nas suas práticas funerárias. As cerâmicas são roletadas, sem decoração, com superfícies alisadas, e alguns tipos podem até haver algumas decorações corrugadas, onduladas na borda, mas não pintadas. Dentre as mais famosas estão, claro, suas urnas funerárias, com formato de pera, ou jambe invertido, ou de caju, também chamadas formas piriformes, com uma tampa cônica invertida, com as urnas podendo chegar a 1 metro de diâmetro e com 70 a 75 centímetros de altura. Ademais, haviam também vasilhames com forma de meia calota, ovoides, elipsoides e piriformes, com presença de vasos geminados e panelas semisféricas de bordas onduladas. O sepultamento tinha grande relação com essas cerâmicas, afinal as práticas Zaratu consistiam em enterrar o morto dentro das urnas em posição fetal, muitas vezes acompanhado de um arroar funerário, isto é, uma pequena coleção de objetos como tigelas, rodelas de fuso, colares e pingentes. Um destaque especial por Etchevarne, que afirma que, no caso de crianças, aparecem frequentemente colares de ossos ou dentes de animais. Os enterros primários eram feitos muitas vezes fora das suas moradias e em casos até dentro, com Etchevarne dando ênfase à forte padronização desse processo, evidenciada na padronização do recipiente funerário e a forma de enterro em sítios milhares de quilômetros à parte, como é o caso do litoral sul baiano e a Chapada Diamantina, o que pode ser um forte indicativo de uma estrutura religiosa complexa e rígida, que, infelizmente, nós desconhecemos. Os Zaratu também tiveram contato com outros povos, com destaque aos grupos Tupi-Guarani, muito provavelmente os Tupinambá, que vieram de ondas migratórias amazônicas ocupando a costa nordestina inteira.
Não sabemos como se deu o desaparecimento do Zaratu na costa da Bahia, por conta da ocupação tupi, mas é bastante plausível e possível que tenham ocorrido os processos de expulsão violenta, embora também seja possível que os grupos tenham sido assimilados pelos recém-chegados. Embora os tupis sejam comumente associados a ocupações mais costeiras, sítios tupi também foram encontrados nas imediações da Chapada Diamantina, contendo sua cerâmica característica, mas até que ponto essas ocupações eram de fato significativas, ou mesmo se os tupi realmente penetraram completamente as terras da Chapada, não é algo que ficou claro para mim, pelo menos. Em certa medida, os tupis da Bahia não diferiam tanto dos Zaratu, sendo também povos ceramistas agricultores, com um foco maior no plantio e consumo da mandioca, no entanto. Mas eu não vou comentar tanto sobre eles aqui, porque o universo tupi pode ser assunto para outro vídeo. Mas de toda forma, o universo humano da Chapada Antiga aparentemente é esse, com a presença de ceramistas agricultores, de práticas complexas e modos de vida ainda muito desconhecidos para nós, especialmente os Zaratu, que aparentemente desaparecem como tradição ou cultura no começo do século XVI, antes mesmo da chegada portuguesa, deixando espaço para os Tupinambá e para novas culturas que emergiram em seu lugar, tais como os Maracás e Paiaiás. E antes da gente passar para o próximo tópico, eu gostaria de deixar claro para vocês que essa cronologia, tudo isso que eu falei, é uma versão interpretada por mim das fontes, uma narrativa histórica possível em meio a muitas outras igualmente válidas. Então eu recomendo que, se vocês realmente estiverem interessados em saber mais sobre essas coisas e querem ter as suas próprias interpretações, leiam na descrição as fontes e tirem as suas conclusões. Acontece que o legado arqueológico na Chapada não é obra somente das cerâmicas Zaratu, nem tupis, nem mesmo das indústrias líticas deixadas pelos Itaparica. Existem também vestígios muito antigos de caçadores-coletores distintos que nos deixaram registros muito mais coloridos e simbólicos. Estou falando, claro, das pinturas rupestres. Assim como começamos esse vídeo, vamos retornar em meio à vastidão das enormes montanhas achatadas da Chapada. Aqui, além das lindas paisagens naturais, podemos também encontrar registros extremamente antigos e recontam um passado muito incompreendido por nós, escrito na forma de figuras pintadas sobre paredões e abrigos rochosos. As pinturas rupestres brasileiras, em especial as nordestinas, só passaram a ser estudadas seriamente com os trabalhos da gigantesca pesquisadora Niede Quidon, quem conseguiu identificar e classificar dois grandes horizontes gráficos, isto é, dois estilos característicos e distintos de pinturas, os quais deram origem a duas grandes tradições. Novamente, o termo tradição aqui pode ser escorregadio, e a autora Gabriela Martins destaca que no contexto de pinturas rupestres, o conceito de tradição compreende a representação visual de todo um universo simbólico primitivo que pode ter sido transmitido durante milênios, sem que necessariamente as pinturas de uma tradição pertençam aos mesmos grupos étnicos, além do que poderiam estar separados por cronologias muito distantes. Muitos autores, como a própria Martin, Etchevarne, Rimara Mota e outros, são cientes da limitação explicativa que esse conceito pode ter, mas é de entendimento geral que existem sim semelhanças e elementos característicos associados a sítios quilômetros à parte, o que pode ser um forte indicativo de algum elemento cultural em conjunto. Mas, de toda forma, voltando ao que nos interessa, a Chapada Diamantina em especial é um grande polo quanto à quantidade de pinturas rupestres, sendo possível encontrar sítios por toda parte, desde Lençóis, Morro do Chapéu a Mucugê, o que nos dá uma enorme variedade de representações que podem nos ajudar a entender melhor aqueles que pintaram essas figuras. A começar pela mais antiga, a tradição nordeste, estabelecida por Guidon, é associada a grupos caçadores-coletores muito antigos, que parecem ter uma cronologia associada de 12.000 a 6.000 anos atrás, com uma presença mais forte no sul do Piauí, mas é de entendimento atual que os grupos pintores podem ter se diversificado ao nordeste da Paraíba, pelo Vale do Rio São Francisco até Sergipe, e claro, adentrando também os grandes vales da Chapada Diamantina. A tradição nordeste é facilmente identificável pela variedade de temas representados, além da riqueza de enfeites e atributos que acompanham a figura humana, que são certamente indicadores de possíveis hierarquias culturais e diferentes grupos. Em termos de representação social e cotidiana, essa é a tradição mais expressiva, com cenas que transmitem justamente adornos corporais e um caráter narrativo que transmite um movimento aos personagens apresentados.
As figuras humanas presentes são de pequeno porte, entre 5 e 15 centímetros, sempre em movimento, às vezes bem agitadas, com o rosto de perfil, como se estivessem gritando. A luta, caça, dança e sexo são habitualmente representados como uma técnica de traço leve e seguro. A presença de animais e figuras humanas é equilibrada em geral, mas no caso da Chapada Diamantina, nota-se uma maior ocorrência de zoomorfos, característica que permitiu a classificação de uma subtradição chamada central. Dentre as pinturas, algumas se destacam e formam o que se chama de figuras emblemáticas, que são como logotipos da tradição Nordeste. Dentre elas, destacam-se duas figuras humanas de costas entre si, separadas por um grafismo na forma de tridígito, possivelmente simbolizando alguma dança ritualística com um simbolismo associado. Outra variante são duas figuras humanas que protegem ou seguram uma criança ou figura humana de menor tamanho, que às vezes se estiliza na forma de um fardo e que representam claramente um ato de entrega, sendo essas cenas que se encontram em abrigos a distâncias de mais de 1000 quilômetros, mostrando então talvez um elemento cultural minimamente incomum. Outras figuras emblemáticas são as chamadas cenas de árvore, em que figuras humanas dançam em torno de uma árvore, enquanto outras mascaradas agitam ramos também no meio da dança, sendo composições que se repetem também em abrigos separados por grandes distâncias. Nas pinturas da tradição Nordeste domina a cor vermelha, apresentando diferentes tonalidades, mas é também comum observar a utilização de outras cores como a branca, amarela, preta e cinza, com até o verde e azul, sendo assinalados no sudeste do Piauí. Mas no caso da tradição Nordeste da Bahia, ela ganha sua denominação como subtradição central, se localizando no Vale do Rio São Francisco e principalmente na região da Chapada Diamantina, como eu mencionei um pouco mais cedo, mais especificamente nas cercanias de Morro do Chapéu, Irecê e mesmo em Lençóis. Como eu disse, há um grande destaque a figuras zoomorfas em comparação às figuras humanas nessa subtradição, de forma que os animais ganham grande porte e destaque. Mesmo quando figuras humanas aparecem caçando, elas são representadas geralmente em menor tamanho, o que pode ser indicativo da importância cultural da caça para aqueles grupos humanos em específico, um destaque especial para veados e emas. Seguindo a cronologia, a tradição que sucede, entre aspas, a Nordeste é a chamada tradição Agreste, aparentemente datada entre 5.000 e 2.000 anos atrás, e ocupando uma boa área do Nordeste, incluindo a Chapada Diamantina. Similarmente associada a grupos de caçadores-coletores pré-Aratu, os pintores agrestes aparentemente não mantiveram o nível gráfico nem a variedade temática presente na Nordeste, optando por representações mais isoladas, sem grandes formações de cenas e, quando elas existem, são compostas por poucos indivíduos ou animais. Grafismos abstratos simples ou muito elaborados geralmente acompanham essas figuras de ação, sejam elas antropomorfas ou zoomorfas. Se destaca também que entre esses zoomorfos é difícil reconhecer espécies específicas, isto é, há uma falta de detalhamento se comparada com a Nordeste, sendo raro atribuir significados mais específicos do que aves ou quadrúpedes, embora seja possível sim identificar uma maior ênfase a grafismos de peixes, lagartos, aves em pé de asas estendidas e até mesmo onças, mas espécies específicas, como eu falei, ficam de lado. Os grafismos são em geral grandes, desenhados com pigmentação predominantemente vermelha em diferentes tonalidades, sendo uma de suas figuras emblemáticas a figura de um antropomorfo estático, geralmente isolado, em que a autora Gabriela Martins denomina como grotesco e similar a uma figura totêmica. Outro grafismo que pode ser mais ou menos comum a depender da região é a figura antropomorfa de um pássaro de longas pernas e asas abertas, em que sugere possivelmente a representação de um homem-pássaro. Interessante também a colocação de Martins acerca da presença de figuras abstratas, em especial grafismos labirínticos ou em forma de grades, espirais e linhas sinuosas de diferentes tamanhos, são também elementos que aparentemente levam a identificar pinturas rupestres da tradição agreste. É possível também assinalar na Chapada Diamantina outras duas possíveis tradições rupestres. Uma delas é a chamada tradição São Francisco, mais associada ao Vale do Rio de mesmo nome, o que marca a presença dessa tradição na Bahia, Sergipe e Minas Gerais. Na Chapada Diamantina, essa tradição tem algumas pequenas intrusões em painéis de outras tradições, em que seus grafismos são tidos como geometrizados e com diferentes tipos de composições, geralmente intercalando duas ou mais cores entre contorno e preenchimento, tendo também a presença de antropomorfos e zoomorfos simplificados.
A última das tradições identificadas na Chapada é a chamada tradição astronômica, identificada pela pesquisadora Maria Beltrão, associada a figuras geométricas plasmadas nos tetos de abrigos, como o sítio Toca dos Búzios. Essas figuras estariam relacionadas a eventos celestes e figuras do céu, por suas formas circulares, linhas, traços e outros elementos, mas, segundo Mota, não parece ser uma tradição que esteja com muitos estudos em andamento, ao menos até o presente momento. E embora as tradições aqui citadas sejam largamente associadas a grupos caçadores-coletores, Echevarne menciona que existem pinturas no complexo arqueológico Lagoa da Velha, onde representam-se mandiocas, o que é um forte indicativo de uma transição horticultora nos povos que fizeram essas representações, sejam essas mudanças pré ou mesmo pós-Aratu. Mas por que não olhar de perto tudo isso que vimos sobre as tradições rupestres? Bom, foi exatamente isso que eu fiz quando estive em Mucugê, na Chapada Diamantina, e soube que existe um pequeno sítio de pinturas a 6 km da cidade. O local é uma grande pedra em meio à mata, no pé de uma serra, ou seja, muito provavelmente um antigo abrigo. Os desenhos em si são impressionantes, com a presença de muitos abstratos e algumas figuras identificáveis, como pequenos antropomorfos e 2 grandes zoomorfos, completamente preenchidos em vermelho. É possível que sejam quadrúpedes, ou talvez sejam representações de peixes. É difícil para dizer exatamente, então vocês me digam o que vocês acham aí. Há entre as figuras abstratas círculos com linhas, traços, pontos feitos provavelmente a dedo, além de grades extensas. É da minha interpretação que esses desenhos possivelmente sejam associados largamente à tradição agreste, principalmente pelos zoomorfos grandes e pelo acúmulo de figuras abstratas. O que essas figuras significam é difícil de dizer. Talvez seja como a autora Rimara Mota conclui analisar figuras muito similares na Serra das Paridas, afirmando que essas figuras em grades talvez fossem representações contáveis para pessoas, dias, noites, objetos ou quaisquer outros elementos. E isso pode ser corroborado aqui no Mucugê por conta da presença dessas figuras estranhas, que podem muito bem ser representações de instrumentos ou utensílios líticos, sendo outra possibilidade sustentada pela autora que traços e grades assim sejam simplificações abstratas do corpo humano. Seja como for, foi incrível ver de perto essas figuras, mas ao ver sinais de vandalismo feitos no teto do abrigo e a falta de valorização daquele local, quase completamente isolado no meio da estrada, é preciso se questionar: qual o legado do nosso passado? Com a chegada europeia à América, mais especificamente dos portugueses às costas brasileiras, a história dos povos nativos estava completamente alterada. Embora focos de grande resistência contra o domínio português tenham existido, é inegável o efeito devastador trazido pelos invasores europeus às culturas nativas, tanto na Chapada como no Brasil em geral. No caso da Chapada Diamantina, após o encontro de diamantes e o breve surto econômico da região por conta da joia, o esquecimento das origens indígenas da região se consolidava como status quo na mente da maioria dos brasileiros. Embora na modernidade, mesmo largamente esquecidos, ainda existem índios originários que lutam para preservar esse legado de milênios, além de amantes de história e arqueologia que também apreciam e respeitam as histórias presentes nas pinturas e cerâmicas dos nossos antepassados. São pessoas como você que assiste e assistiu esse vídeo aqui até o final, que permitem que esse legado cultural possa continuar a existir, resistir e contar ao mundo que esses povos de fato existiram e tiveram sua importância na formação do Brasil moderno. Esse vídeo, além de uma ode a essas incríveis culturas, é uma forma de talvez incentivar você, espectador, a pelo menos pensar, nem que seja por alguns minutos, sobre os indígenas brasileiros. Não como selvagens, presos aos livros de história, mas sim como grupos de culturas complexas e modos de viver muito diferentes dos nossos atuais, que são extremamente interessantes de se estudar e apreciar como parte integral de nossa história, assim como estudamos outras culturas como os incas, os astecas, eles são interessantes também. Tá bom, é isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar um like se gostaram do vídeo e se inscrever com notificações no canal para não perder mais histórias fantásticas como essa. E compartilhem se vocês gostaram, que isso ajuda também. Mas é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado de conhecer mais sobre a nossa história. E é isso. Tchau, tchau.